Os Estados Unidos, por causa de um tratado assinado pelo Harry Truman, é o sujeito que ganhou a Segunda Guerra Mundial. Foi o Roosevelt, mas enfim, ele era o presidente quando a Segunda Guerra Mundial foi ganha no Japão. Um tratado assinado entre os dinamarqueses no governo Truman dá total poder de exploração militar, de instalação de bases militares, de lançador de míssil e o Diabo 4 no território da Groenlândia para os Estados Unidos. Se os Estados Unidos quiserem forrar a Groenlândia de bases militares e lança-mísseis e bases de observação e o que quiserem, eles já podem. Querem explorar terras raras? Os dinamarqueses já foram extremamente claros que você quer quanto tempo? Os dinamarqueses não têm, os europeus não têm o que oferecer para o Donald Trump. Porque tudo já está na mesa e já foi oferecido. A única coisa que não foi oferecida é aquilo que esses países não têm o poder constitucional de fazer, que é passar a posse da terra. A Groenlândia virá o 51º estado americano. Isso só é viável dentro das regras atuais, isso é só viável através de uma guerra de conquista. O meu ponto todo é esse. Não parece haver algo que não a posse da Dinamarca que satisfaz... Desculpa, da Dinamarca. De 80% da Dinamarca, né, que é a Groenlândia, pelo menos territorialmente. Fora a posse de 80%, eu estou evidentemente chutando esse percentual, mas só a posse da Groenlândia parece satisfazer o Trump, e isso não é uma coisa que a Dinamarca tenha para dar. Eu acho muito maluco isso, porque o Trump, propositalmente, ele sabe o que está fazendo, está levando isso a um impasse. Pedro, eu acho assim, de novo, tudo é muito maluco como você colocou, né? E a gente não está preparado um pouco para pensar nesses termos como ele tem colocado. Você colocou de forma muito boa, e eu acho que muita gente já tem chamado a atenção para isso. Em tese, a situação na Groenlândia era um problema, né? De novo, os Estados Unidos têm base militar lá, tem total tranquilidade para colocar o que precisar lá, tem, como você já colocou, poderia ter total acesso às terras raras, que já não seriam mineradas agora, tem muito gelo, é muito difícil de chegar lá ainda, mas você teria o acesso a elas. Tem um acesso importante também que se fala muito sobre as rotas do Mar Ártico, que certamente a Dinamarca não ia criar problemas para os Estados Unidos ter melhor acesso e controle dessas rotas. Então, o que tudo sugeriria, na realidade, é que seria um acordo super fácil de ser feito para sair desse negócio. Porque, de fato, tudo que ele diz que é importante, o Trump, a Dinamarca já está abrindo, se comprometendo a oferecer. Eu tenho dito isso desde a discussão da situação na Venezuela. O Trump, na minha opinião, tem uma mentalidade um pouco ali do final do século XIX e no século XX, de que grandeza de um Estado é muito petróleo, é muito acesso a minério, a commodity, né, a hidrocarboneto, e extensão territorial. Então ele quer deixar um legado. Assim, está claro para o Trump, desde o primeiro governo dele, mas certamente mais agora, que ele quer que ele seja lembrado por uma série de coisas que deixam os Estados Unidos muito forte, muito grande. Muito forte como? Muito petróleo. Muito forte como? Aumentei o território americano. Isso é uma mentalidade que, de novo, não faz muito sentido, né? Do meados do século XX para cá, a gente está se afastando disso. A tecnologia do mundo, toda a reforma tecnológica do mundo hoje está numa chave de transição energética. Petróleo não vai ser mais tão importante até o final do século, a gente já sabe disso. A eletrificação das frotas está claro. A extensão territorial não precisa ser feita. A gente tem hoje guerra, drone, internet, inteligência artificial, são mísseis balísticos, não precisa dessa extensão toda territorial. Então, realmente, faz pouco sentido racional, além desse perfil do Donald Trump. Mas, de novo, Pedro, eu acho que em Davos agora eles vão tentar negociar alguma coisa. Não, realmente a Dinamarca não pode vender, passar um recibo, entregar a Groenlândia, mas eu acho que alguma coisa negociada em que eles de fato abram mão da soberania, dando de fato a independência completa para a Groenlândia, deixando aí o pessoal da Groenlândia para se virar com o Trump na negociação de como eles fariam. Tem gente que acha que uma solução no meio é tentar criar algum tipo de compartilhamento do território, né? Quer dizer, uma cogestão do território, que diga, Trump, vocês, Estados Unidos, também têm acesso à gestão formal do território, assim como nós dinamarqueses, né? Que vamos controlar aqui o que já tem, deixar nossas instalações que já existem lá, militares e tudo mais, mas vocês também têm gestão desse território. Isso talvez fosse
um certo compromisso, né? Algo no meio termo que ele aceitaria. Mas é imprevisível, né? A gente já viu como isso é imprevisível. Eu acho que uma chave importante dessa discussão vai ser o quanto os europeus vão conseguir, agora nessa reunião de quinta-feira que eles vão fazer, se colocar frente ao Trump e criar dor para ele. Porque uma coisa que a gente já discutiu aqui anteriormente, há 15 minutos atrás, era um pouco qual o limite do Donald Trump, né? E eu acho que muita gente está olhando para o que a China fez, em certa medida para o que o Brasil fez, de não capitulando e entregando muito rapidamente uma negociação desfavorável, e sim tentando brigar com ele frente a frente. Vamos ver se os europeus vão fazer isso e talvez ele aceite uma situação compartilhada bem mais leve. Mas Leonardo, o que é uma gestão compartilhada numa democracia? Como é que você impõe isso ao povo da Groenlândia? Olha, agora eu acho que, na verdade, o povo da Groenlândia já manda vocês. Eles vão votar a favor disso? Eles não têm voz nisso? De fato, eles têm voz e as opiniões que a gente já pegou, né, as pesquisas de opinião que a gente já pegou, mais de 85% da população da Groenlândia é contra, né, obviamente, a posse ou alguma transferência para os americanos. Então, certamente, aqueles 30, 50 mil pessoas na Groenlândia discordam disso. Agora, eu acho que essa cogestão não seria uma cogestão... Vamos lá, eu estou aqui loucubrando ideias, né? Porque sabe Deus como eles vão tentar negociar esse tipo de coisa com o Trump, até porque o Trump não é chegar a detalhe. Então, certamente, alguém vai ter que discutir esse tipo de detalhe. Mas eu acho que esse tipo de cogestão não seria cogestão de coletar taxa, determinar regra de trânsito ou até a governabilidade do dia a dia social, como um chefe de governo faria, né? Eu acho que a lógica dele seria uma cogestão de chefe de Estado. Olha, militar, vou botar, onde é que eu vou botar a base? Eu não preciso pedir, vou lá e boto minha base onde eu acho que é mais estrategicamente importante. Tem aqui esse monte de hidrocarbonetos, esse monte de petróleo aqui na costa oeste da Groenlândia. Vou começar lá a explorar. Tem um mineral crítico, vou começar lá a usar esse negócio. Eu acho que seria um pouco mais nesse nível, e não no nível de interferência social. Mas, de novo, a gente está aqui loucubrando ideias, porque é difícil saber que tipo de negociação o Trump vai aceitar, se ele vai fazer o famoso taco mais uma vez, né? Quer dizer, o Trump always chicken out, se vai voltar atrás. Isso é muito... O Trump é imprevisível. Qualquer coisa que a gente fale com ele, só com uma bola de cristal, de fato. Agora, tem um detalhe que eu acho que não é irrelevante, que é o fato de que a ação dele na Venezuela enfrentou um total de 0 resistências. Por quê? Ele fez o que ele queria, ele foi lá dentro do país, fez uma operação militar e sequestrou o chefe de Estado, que, por mais problemático que fosse, era um chefe de Estado, né? E anunciou no mesmo dia que, a partir daquele momento, os Estados Unidos estavam no poder, no comando do país, o que não se efetivou, mas até 2 dias depois a gente estava na dúvida. A gente não estava sabendo o que ia acontecer ainda, até a Delcy Rodrigues realmente assumir o poder, referendada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo filho do Maduro, e cada vez mais fica parecendo que o sequestro do Maduro tivesse sido algo negociado, embora a gente não tenha nenhuma prova disso, mas pelo fato de que a coisa foi se dando sem grandes surpresas. Agora, ele anunciou que eram os Estados Unidos que estavam no poder. E o que aconteceu de fato para impedir que isso acontecesse? Absolutamente nada, nem internamente, nem externamente. E eu não acho que com a Groenlândia vá se... Desculpa, só para concluir essa frase. Eu não acho que com a Groenlândia isso vá se repetir. Mas, hoje a gente vive uma situação maluca em que ele fez essa ação e nada acontece feijoada para rememorar aquele maravilhoso meme em que as coisas permaneceram e seguiram. Estão te manipulando com números, hein? Diariamente você recebe dados fora do contexto e pesquisas usadas como argumento de conveniência para ganhar o seu voto. Olha, para furar essa bolha, a gente criou a pesquisa Meia Ideia, um retrato fiel do humor do leitor, todo mês, feito para você formar a sua própria opinião. Essa pesquisa não pertence a partidos, a bancos, a jornais, a políticos.
Ela é sua. Como assinante premium, você recebe em primeira mão e ainda tem acesso a uma cobertura completa das eleições, com reportagens, análises, bastidores de Brasília e 2 newsletters especiais. Se você está cansado do cabo de guerra da polarização e quer clareza, o seu lugar é o meio. Assina, você não vai se arrepender.